Eu estou sentindo alguma irritação, principalmente da Alemanha, em relação à França. E isso é perigoso para a segurança dos europeus. Eu estou avisando. Né? Eu estou avisando. Às vezes o pessoal aqui critica, né, dizendo que a gente joga bosta na cabeça. Mas a história do passarinho, né? O passarinho com frio entrou no celeiro, ia morrer de frio, a vaca cagou na cabeça, conseguiu ficar quentinho, salvou-se da morte. Veio o gato, tirou o passarinho e comeu. Então nem sempre quem joga a bosta na cabeça é o vilão da história, nem sempre quem tira você da merda é o bonzinho, o herói. Então pode ter certeza que a gente joga a bosta aqui na cabeça de muita gente, mas é pro bem. É pro bem, geral. Partindo do pressuposto que nós vivemos num planeta pequeno, certo? E que nós temos condições de prosperar com paz. Baseado nessas premissas é que a gente faz toda a nossa análise. Agora, a gente está sentindo, tá, uma certa irritação dos políticos, dos líderes, principalmente da Alemanha, que é a maior economia da Europa, certo? E a gente sente isso porque a gente sabe que é uma meia dúzia ali de pecuaristas, né, que estão alinhados com o governo dos Estados Unidos para não criar um bloco forte que é o bloco do Mercosul e União Europeia. Agora a pergunta que eu faço, nós vamos ver com calma aqui toda a reportagem, comentar parágrafo a parágrafo, mas a pergunta que eu faço, é justo, é certo você proteger uma meia dúzia de pecuaristas que ficam aí bloqueando a estrada lá na França e não permitir um acordo que vai ajudar 720 milhões de pessoas? Veja, eu não estou falando de 6 contra 6, 6 contra uma dúzia, não. Eu estou falando em 6 grandes pecuaristas. Né? Tá, aumente um pouco isso aí. Vamos exagerar. Vamos colocar aí uma centena de pecuaristas. Sabe? Uma centena de famílias de pecuaristas contra 720 milhões de interesse de 720 milhões de pessoas. Né? Colocando o quê? Colocando água no chope de um acordo que vai ser bom para o Brasil, para o Paraguai, para a Bolívia, enfim, para o Mercosul e para a Europa. Só não é bom para quem? Para os Estados Unidos. Isso que é importante. Você, europeu que está ouvindo, você tem que se mobilizar. Tem que botar a boca no trombone. Não pode deixar só que os agricultores, os pecuaristas franceses façam essa lambança toda. Eles estão alinhados politicamente, isso que eu quero dizer, politicamente alinhados com o governo dos Estados Unidos, que não querem um acordo. Eles querem a América para eles. Para eles. Né? Querem cercar a América. Assim como o cercamento serviu para expulsar montes de pobres da Europa no final aí do século XIX. A Inglaterra já saiu fora da União Europeia. Né? Então, por que não? A França, que é tão incomodada com isso, também pode sair. Os incomodados que se retirem. Eu vou passar dados aqui de políticos alemães, da votação lá na União Europeia, os deputados da União Europeia. Vocês vão ver que a votação foi esmagadora. Então, agora, nesse momento, é importante que a população demonstre apoio. Essa é a semana decisiva. Essa é a semana decisiva. E eu digo, é decisiva no sentido até do Mercosul se retirar das negociações. Então é importante que a França sinta que não pode prejudicar mais de 700 milhões de pessoas para defender uma centena de pecuaristas. Não pode. O mundo já sofre demais com essas desigualdades, o mundo já sofre demais com esse tipo de atitude. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, os ricos com direito a tudo, do bom e do melhor, e os pobres lutando pelo básico, pela dignidade básica, por saúde e por educação. Isso não está certo. Não está certo. Se nós não lutarmos por esse tipo de situação, de justiça, de equidade, de melhoria nas condições, nós vamos, como espécie, estar perdidos. É preciso dar prioridade para as pessoas com menos condições, reequilibrar, sabe, a distribuição de renda, até mesmo para a segurança do planeta. Nós precisamos acertar isso e nós precisamos lutar contra o problema climático. Essas são as duas prioridades. Nós precisamos cuidar das pessoas mais humildes, mais desprotegidas, mais vulneráveis. Nós precisamos cuidar.
Nós precisamos educar, até mesmo para que a população não venha a crescer de forma desordenada. Sim, precisamos educar, precisamos ter programas específicos para tratar desse assunto, certo? E precisamos combater o problema climático. Três coisas. Três coisas. Mas de forma civilizada. Não é diminuir a população criando guerras como método de diminuir a população dos indesejáveis, dos pobres. Isso não. Isso não. Mas educação, leis, para que não ocorra um desequilíbrio, né, desenfreado. Isso sim. Certo? Pontual em alguns países mais, outros menos. Algumas coisas também no sentido de combate à questão climática tem que ser também analisando as peculiaridades de cada país. Não dá para deixar assim. Agora, o que nós não podemos permitir é esse tipo de situação. Porque esse tipo de situação, ela coloca a panela de pressão, sabe, a ponto de explodir. De que adianta meia dúzia lá de pecuaristas se proteger e criar uma situação em que amanhã depois as camadas menos favoráveis vão invadir as fazendas, vão quebrar tudo. Precisa de uma segunda revolução francesa? Se continuar nesse caminho, é isso que vai acontecer. Uma segunda revolução. E muita gente vai para a guilhotina de novo. Então não dá para ser assim. Não dá para ser. Exatamente num país, né, que busca a solidariedade, que busca o equilíbrio, a equidade. Ou pelo menos o discurso é esse, né? Na prática não está se mostrando isso. Então, a questão da igualdade... Igualdade é o seguinte, gente. Igualdade necessita de tratamentos diferenciados. Tá? Tratamentos diferenciados. Então, nada é tão desigual quanto o tratamento igual de desiguais. Ou seja, você tem que ter um tratamento diferenciado. Agora, a partir do momento que você protege a elite e deixa vulnerável a base, aí você não está buscando a igualdade, não está buscando a fraternidade, não está buscando nada daquilo que a França se orgulhou tanto de propagar pelo mundo. Que espécie de liberdade? É bonito mandar um presente com uma estátua da liberdade lá para os Estados Unidos? Os Estados Unidos está cada vez com menos liberdade. Então, quer dizer, de que adianta um discurso se na prática isso não acontece? A gente percebe que há um declínio nas contas públicas. A França está indo muito mal nas contas públicas. Mal consegue manter os líderes, né? Sai, entra, sai, entra, sai, entra. É uma agenda muito ruim e que vai piorar muito. Por quê? Porque a partir do momento que não sai esse acordo, só de turistas brasileiros que poderiam visitar a França já vai cair bilhões. Bilhões. Tá? Daí nós vamos ver aumento de turismo na Espanha, aumento de turismo na Alemanha, que são países que querem o acordo. Então a França vai perder muito, muito, muito. Polônia também vai perder muito. Porque cria antipatia, já que não querem. Não querem a nossa amizade, não querem a nossa cooperação. Então tá bom, então nós não queremos também os produtos de vocês. Certo? Nós não queremos os carros franceses que vendem aqui no Brasil. Não queremos. Renault, Citroën, Peugeot, não queremos. Não queremos mais. Tá? Não queremos mais os vinhos franceses, não queremos mais. Também. Não queremos os perfumes franceses, não queremos mais visitar Paris, não queremos mais. Não queremos mais assistir jogo do Paris Saint-Germain, não queremos mais. E entenda, esse tipo de situação não está sendo criada por nós, está sendo criada por nós. Há 25 anos nós estamos negociando isso. Então, o certo é que encarem a situação, encarem que as mudanças ocorrem. É muito melhor fortalecer o bloco do que desfazer o bloco, porque o que vai acontecer é exatamente isso. Com a assinatura do acordo, o bloco econômico, a força da União Europeia mais Mercosul, olha a sinergia criada. E não é nem tanto uma sinergia econômica. É uma sinergia no sentido de que o Mercosul tem o que a União Europeia precisa. E a União Europeia tem
o que o Mercosul precisa. Agora, nada vai impedir do Brasil fazer acordos com a Alemanha, com a Espanha e assim por diante. Nada vai impedir. O ideal é que seja feita com a União Europeia. Mas se não assinarem, o Brasil vai fazer acordos com a Alemanha, com a Espanha e com tantos outros países, aliás, a maioria, que querem fazer o acordo com o Mercosul. E quem vai ficar de fora? A França, a Polônia, a Hungria e assim por diante. E esses vão ter mais dificuldades, porque tudo se torna mais caro. Tudo se torna mais caro. Então tá na hora, por exemplo, do pessoal do vinho lá na França, botar uma pressão. Sabe, se o pecuarista está achando que vai perder, e vai perder mesmo, não adianta a gente ficar tapando só com a peneira. Faz parte do jogo perder. Nem sempre dá para ganhar. Não é? Mas na hora do pessoal do vinho, por exemplo, que vai ser muito beneficiado com esse acordo, interferir. Fazer também os protestos. Agora é a hora. Nesses dias aqui, organizar protestos e ir para a rua, mostrando que querem um acordo do Mercosul. Todos os outros. Inclusive as montadoras, aí todas. Agências de turismo. Fiquem espertos. Façam qualquer coisa, mas não fiquem parados. Só não fiquem parados. A União Europeia tem que se manifestar essa semana em favor desse acordo. Que, aliás, tem cláusulas ali que nem deveriam existir. Porque se é um acordo de livre comércio não deveria existir essas cláusulas, essas ressalvas, essas salvaguardas aí que foram colocadas. De limite, não, se atingir 5%, se atingir 10%, tem direito a retirar, sair ou não desfazer o acordo. Não é bom. Não é bom. Um acordo de livre comércio é um acordo de livre comércio. Tem que se adaptar, gente. Tem que se adaptar. Infelizmente, quantas pessoas tiveram que mudar de ramo, mudar de segmento em função da pandemia? Quantas tiveram que mudar? Quantas não vão ter que ser obrigadas a mudar agora? Com a disrupção, com a vinda da inteligência artificial, com a vinda dos aplicativos aí, da automação. Quantos vão ter que mudar a vida? Bilhões, cara. Bilhões vão ter que se adaptar. Então não é certo que uma minoria fique bloqueando as ações. Acho que a Europa já entendeu que os Estados Unidos não está afim de ficar ajudando, gastando. Os Estados Unidos não estão afim de ficar gastando. Então o custo de vida de vocês vai aumentar muito. Vocês vão ter que investir mais em defesa. E para isso vocês vão ter que ter energia mais barata, vocês vão ter que ter alimentos mais baratos, tudo, porque senão vai pesar tremendamente no bolso do europeu. E é nessa possibilidade que o Mercosul entra. Se vocês querem se sentir seguros militarmente e precisam, então é bom que vocês tenham a conta do mercado mais barata. É simples isso. É simples. Se eu tenho que usar mais segurança aqui na minha casa, alarme, cachorro, segurança, guarda e assim por diante, se eu tenho que melhorar isso, é bom que eu consiga reduzir minha conta de mercado. Senão vai impactar no orçamento. Compreende? Então é essa a questão que tem que ser observada. Não assinar esse acordo é um retrocesso. Vamos analisar aqui algumas frases, algumas coisas. Então a manchete aqui diz o seguinte: a União Europeia deve adiar o acordo de livre comércio com a América do Sul devido ao bloqueio das estradas por agricultores franceses. Não é motivo, volto a dizer, não é um motivo para adiar, certo? O acordo. Volto a dizer, uma minoria de um segmento só, né, que está com medo de perder a sua reserva de mercado, essa minoria não pode impedir que o acordo seja assinado. Então veja lá. Quem assina o artigo é o John Leicester e Sam McNeill, tá, em Paris. Os agricultores franceses estão liderando a oposição com um amplo acordo comercial transatlântico entre 5 nações sul-americanas do bloco Mercosul e a União Europeia.
composta por 27 países, o que, segundo autoridades, provavelmente levará ao seu adiamento. Volto a dizer, não pode adiar mais. São 25 anos, gente. O que tinha que ser discutido já foi discutido, foram 25 anos de conversa. E por isso que eu digo que a população tem que intervir agora, tem que ir para a rua. Os outros segmentos que serão altamente beneficiados, sim, porque veja bem, vamos falar só a respeito da França. Perfumes, carros, aviões, tem a Airbus, tem todos os outros segmentos que serão beneficiados. Agora, todos esses outros segmentos vão ser prejudicados em função dos pecuaristas? É essa a questão. Não dá para ser assim. Então, para mim, não tem que ser adiado. Tem que ser decidido. Tem que ser decidido. Se a Europa não tem condições de se opor a uma minoria que quer atrapalhar a vida da Europa, então faço votos que o Brasil saia da mesa de negociações, tá bem? E depois, futuramente, assistir o Macron e companhia e os outros franceses pedirem pinico para o Brasil. Principalmente se a China futuramente vier bloquear terras raras. O Brasil tem. Vai acabar ficando tudo para os Estados Unidos. Tá? Acabar ficando tudo e a Europa vai ficar extremamente vulnerável. Então, é hora de agir. Vamos seguir lá. Agricultores de toda a França saíram às ruas esta semana com tratores pesados para construir barricadas improvisadas e bloquear estradas. Métodos já testados e comprovados para pressionar o governo francês e que se mostram eficazes na obtenção da concessão. Veja, essa palavra aqui que tem que acabar. Eficazes. Construir barricadas improvisadas e bloquear estradas. Métodos já testados e comprovados e que são eficazes. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. O governo francês tem que acabar com isso. Gente, não pode, veja. Não, é papel do Estado não permitir que isso aconteça. Primeiro, o direito de ir e vir. Segundo, a escolha da maioria, que sabe o que é melhor. E o melhor não é ficar na mão dos Estados Unidos e nem dependente da China. Não tenho nada contra a China, a favor, trabalharam duro, economizar, mas dependência é uma coisa ruim. Dependência é uma coisa ruim porque amanhã depois pode mudar, sabe, o jogo, e aí fica sem condições de lutar. Então é extremamente importante não haver esse tipo de dependência, e é o que esse grupo aí está criando. Então não pode, essa coisa de transformar essas barricadas e bloqueios aí em método eficaz, não. O governo francês tem obrigação de combater isso aí. Obrigação. Tá? Sob pena de sofrer consequências graves. Graves. Porque na nossa maneira de ver é assim. Assinado o acordo, o bloco fica mais forte. Não assinado o acordo, a chance de dissolução da União Europeia aumenta muito. Vamos lá, vamos seguir. Eles estão indignados com o acordo de livre comércio planejado entre a União Europeia e 5 países ativos do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que eliminaria progressivamente as tarifas sobre quase todos os produtos comercializados entre os blocos nos próximos 15 anos. Quer dizer, uma coisa escalonada. Podia ser muito pior. Podia ser como o Donald Trump, que criou uma disrupção de uma hora para outra. Então há tempo, há possibilidade. Já falei. Não justifica, gente. Bota um selo lá, feito na França, sabe, para vender a carne que eles consideram que seja melhor, a um preço um pouco mais caro. Certo? Não existe. O que existe é o interesse político. O que existe é a mão de Washington aí para não permitir a formação do bloco. Nós sabemos que o nosso canal tem jornalista. Ontem, um jornalista europeu fez uma mensagem aqui. Então nós sabemos que tem jornalistas europeus, tem pessoas lá fora nos assistindo. Então é importante replicar esse conhecimento, replicar essa informação hoje já. Hoje.
O acordo está em negociação há 25 anos e, uma vez ratificado, abrangerá um mercado de 780 milhões de pessoas e 1/4 do produto interno bruto mundial. É pouco isso? 1/4 do produto do PIB mundial. É um bloco rico. É um bloco rico. E é por isso que os Estados Unidos não está querendo. Ainda mais um acordo entre europeus e países que os Estados Unidos consideram que sejam dele. É esse. O governo dos Estados Unidos acredita que a América do Sul é deles. Então, obviamente, a partir do momento que não seja assinado o acordo, quem vai ser prejudicado? A União Europeia. Porque os Estados Unidos vai dominar aqui militarmente, economicamente, vai fazer tudo para afastar a China e afastar o europeu dos interesses aqui. É isso que vocês querem? Vamos lá. Os eurodeputados votaram na terça-feira a favor do avanço do acordo, adicionando novas salvaguardas e aprovando concessões aos agricultores feitas essas concessões pela Comissão Europeia. Ainda assim é provável que o acordo seja adiado, pois 3 exigências fundamentais da França ainda não foram atendidas. Nós vamos falar sobre essas exigências que não foram atendidas, para você ter ideia de que a coisa é política. Porque isso não pode ser um entrave para um acordo tão grande, gente. Não pode. Um acordo altamente estratégico. É a quantidade de máquinas e equipamentos que serão vendidos aqui para o Mercosul. A Europa é forte em máquinas e equipamentos. Então vai haver um upgrade. O número de pedidos vai aumentar muito. O empresário brasileiro, o empresário do Mercosul vai saber enxergar essa janela de oportunidade. E olha o benefício que existe por trás disso. Eu não canso de falar. 28 milhões de hectares de terras cultiváveis sem desmatar, sem derrubar uma árvore sequer. Nós temos no Brasil. Só no Brasil. Fora os outros países. Então isso é de uma riqueza, isso é de um valor inestimável. Inestimável. Nós temos laços com a Europa. Eu sou descendente de italiano, austríaco, alemão. Família Tesseroli, que não leva meu sobrenome, e o lado austríaco e alemão. Então nós temos uma ligação forte. Nós temos uma ligação forte. Muita ligação. Que pode ser rompida nesse sentido agora, essa semana. Porque, volto a dizer, a gente acredita que o governo brasileiro vai encerrar essa conversa, se não for assinado, e te digo uma coisa, o povo brasileiro, não sei do resto dos países, mas o povo brasileiro vai aplaudir se o Lula sair da mesa de negociação. Se o acordo for feito, o governo brasileiro é aplaudido. Se o governo brasileiro sair da mesa de negociação, tipo assim, sair com raiva, tipo, encher o saco, vai ser aplaudido também. O que não pode é o governo brasileiro ficar aí, concessão, 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 e vai baixando a cabeça como se fosse um mendigo que estivesse pedindo esmola. Aí vai ficar feio para o governo brasileiro e para o Mercosul. Então, de duas uma. Ou assina ou encerra a conversa, sai da mesa. E vamos tratar de outros negócios. Paciência. Quem perde mais é o povo europeu. Então, é isso que a gente espera que aconteça. Descontentamento francês com relação aos lucros e às doenças. Vamos lá. Na França, uma potência agrícola, as preocupações dos agricultores com o acordo comercial Mercosul estão se combinando com a indignação em relação às medidas sanitárias do governo contra a disseminação de uma doença bovina, criando um coquetel explosivo de descontentamento rural e protestos crescentes.
é uma incoerência muito grande, né? Eles falam tanto da questão sanitária, e o governo francês está combatendo uma doença de pele. Quem é do ramo aí, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. Né? Estão combatendo o governo francês porque o governo francês está criando situações de abate de animais que estão doentes. Então não dá para entender. Percebe? Como uma situação de proteção individual. Volto a repetir. A França coloca entraves em relação à questão sanitária no Brasil e no Mercosul. Não quer assinar os contratos ou o acordo porque existe essa ficção de que nada aqui presta. Muito bem. E que o controle sanitário é fraco. Ao mesmo tempo que eles enaltecem o controle sanitário, ao mesmo tempo, eles combatem as autoridades francesas que estão fiscalizando uma doença no gado francês. Espera aí. Se estão tão favoráveis ao controle sanitário, tinham que deixar o governo agir em função da doença lá que está acontecendo. É ou não é verdade? Então isso demonstra claramente que é uma questão protecionista política e extremamente egoísta. Porque não cola, gente. Não cola. É a mesma coisa de eu dizer assim, sou favorável a que a cidade tenha lombadas. Como que chama de vocês? Quebra-mola, lombada? Como que se chama aí na cidade de vocês? Aquele obstáculo, né? Que o carro tem que passar por cima, faz o condutor reduzir a marcha, né? A velocidade. Então imagine que eu seja a favor dos quebra-molas. Mas no meu bairro não. No meu bairro eu sou contra. Porque afinal de contas atrapalha a minha vida ficar. Né? Então é mais ou menos isso. Controle sanitário? Sim. Mas para os países fora da França. Dentro da França não queremos controle sanitário. É o que está acontecendo agora. E é por isso que eu digo, a questão é política. Tem o dedo dos Estados Unidos. Então vamos lá. Em declarações à Associated Press, na terça-feira, a partir do bloqueio com tratores numa autoestrada que dá acesso a Paris, o aspirante agricultor Luc Vier afirmou que está lutando pelo seu sonho de criar a sua própria fazenda de cereais ou vegetais. Ô Luc Vier, vou te dizer o seguinte, você não pode lutar por um sonho sacaneando milhões de pessoas. O que você tem que fazer é mudar o sonho. Não é correto que você alimente um sonho que prejudica milhões de... Volto a falar, não é correto. Você acha que cada um desses milhões de pessoas não sonham em ter uma vida um pouco mais digna? De ter emprego, de ter desenvolvimento, de ter acesso à saúde. As pessoas, enquanto você está sonhando, Luc Rivière, enquanto você está sonhando em ter uma fazenda própria, centenas de milhões de pessoas estão sonhando em ter comida na mesa. Particularmente, o Luc Rivière, você deveria se envergonhar de falar uma coisa dessa. Eu sinto vergonha por você. Porque eu tenho que dizer que sou da mesma espécie que você, sou um ser humano, homo sapiens. Porque isso é uma coisa que foge aos conceitos de humanidade. E ainda mais dentro da França. Então quer dizer que tudo que falou a respeito de igualdade, fraternidade e assim por diante, tudo que se falou não se aplica se tiverem que abrir mão dos seus privilégios. Eu sei que é assim que funciona. Mas não é assim que deve funcionar. Já participei de organismos em que o discurso era muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas para os outros. Internamente a coisa, não. Somos defensores da democracia.
Mas a votação interna, nada de democracia. Se um grupo quisesse desafiar o grupo predominante, não. Esse tipo de demagogia, esse tipo de situação perversa, é que o mundo não está mais disposto a aceitar. Eu falo sempre daquela situação do sonho de valsa bonito por fora, né? Aquela embalagem bonita, mas está podre por dentro. As pessoas, a juventude, a grande maioria, não quer mais saber disso. Não quer mais saber disso. E aqueles que se agarram com unhas e dentes aos privilégios que têm, vão ter que aprender a trabalhar dividindo e cooperando. Não tem outra forma. Negociando, engolindo sapo, dividindo. Vão ter mais trabalho. Vão ter que conversar mais, vão ter que dialogar mais. Mas não existe outro caminho. Se não entender que precisa dialogar mais, precisa cooperar mais, precisa trabalhar mais, vai sucumbir. Simples assim. Simples assim. A nação definha. O segmento definha. Aquele grupo de empresários definha. Desaparece. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Nos dias atuais. Não se espelhem nos Estados Unidos, que está querendo se isolar do mundo, mas já está mudando. Não se espelhem. Você veja as tarifas com relação ao Brasil, já teve que retirar e vai retirar tudo. Não dá. Ocupação, por exemplo. Se os Estados Unidos quiser, agora surgiu a notícia de que fez acordo militar com o Paraguai. Tudo bem, mas gastos militares na Argentina, no Paraguai, vai invadir a Venezuela, vai invadir a Colômbia. O que vai acontecer? O declínio vai acontecer mais rápido, só isso. No shutdown, o que aconteceu? Muitos militares ficaram sem receber. Agora, o que adianta ter porta-aviões, míssil nuclear, navio nuclear e não ter o salário? Você acha que os combatentes são tão afim de morrer por nada? Isso de morrer por... Os índios fizeram isso. O livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Eu vou colocar de novo aqui para vocês comprarem agora para o Natal. É importante. Os índios morreram por nada porque eles sabiam que eles estavam lutando contra uma injustiça. Agora, quando um almirante, por exemplo, que nem esse que deixou aqui o Atlântico Sul, ele pede para sair, é porque ele está sabendo que ele está lutando pela causa errada. Agora imagine você ter milhões aí de militares estadunidenses sabendo que estão lutando pela causa errada e ainda sem receber o salário. Ou, pior ainda, eclodindo uma guerra civil nos Estados Unidos. Você acha que eles não vão ser chamados a voltar ao seu país para conter a guerra civil? Então pode ser até que os Estados Unidos não se espelhe. Os Estados Unidos pode até avançar, pode até entrar, mas vai ter que recuar, vai ter que voltar atrás. Sabe por quê? Porque o problema está lá dentro, não está aqui fora. Então o péssimo negócio para vocês na União Europeia é seguirem esse exemplo. Vocês que estão aí seguindo a agenda dos Estados Unidos, percebam. Os Estados Unidos deu calote no Milei aqui na Argentina. Falou que ia enviar 20 bilhões de dólares se a Argentina ganhasse as eleições. A Argentina ganhou as eleições, eles disseram que vão me dar só 5. Abandonou o bolsonarismo aqui, que acreditou tanto. Tanto. E aí não vou defender o bolsonarismo, mas vou defender as pessoas, os brasileiros. Foram enganados. Entraram, sabe, num lero-lero, num conto de fadas, numa historinha e foram abandonados. E agora estão passando por situação ridícula, de tiração de sarro,
de pessoas que estão dizendo, eu avisei, eu avisei. Então vocês, aí que estão ainda defendendo os interesses dos estadunidenses, vocês vão ser abandonados. E vai ficar feio para vocês. Isso se vocês não forem enquadrados como traidores da União Europeia. Vamos lá, seguimos adiante. Casos isolados de dermatite nodular contagiosa, uma doença viral do gado anteriormente restrita à África subsaariana e transmitida principalmente por picadas de insetos, estão inflamando os ânimos nas comunidades agrícolas na França, após autoridades governamentais ordenarem o abate de rebanhos infectados. É isso que eu estou dizendo. Tá, dermatite nodular contagiosa. Essa parte eu não entendo. Mas é uma doença viral do gado, tá? Transmitida por picadas de insetos. Então, o pecuarista está implicando com o governo que está promovendo o abate de rebanhos infectados. E ao mesmo tempo está criando problema com o brasileiro aqui. Questões sanitárias. Então é uma coisa ou é outra, né, filhão? Fica feio, fica ridículo esse tipo de coisa. Ou você acha que o povo é besta que não está percebendo isso? Olha só, gente, como é que pode um pernilongo incomodar a vida de dezenas de pessoas, vamos colocar assim. Presta atenção no que eu vou ler. Cerca de 30 tratores. 30 tratores bloquearam a rodovia RN12 em direção a Paris durante o protesto de terça-feira, na qual Rivière, aquele que diz que tem um sonho de ser fazendeiro, participou. 30 tratores, cara. É um pernilongo, velho. Incomodando muita gente. É justo que o pernilongo fique livre, tranquilo, picando todo mundo, incomodando todo mundo, tirando o sono de todo mundo? 30 tratores, cara. Vê se não é o caso da polícia francesa ir lá e prender esse pessoal e tirar os tratores. Claro que é. Mas o governo da França não está sendo forte o suficiente. Por quê? Porque está baixando a cabeça para quem vai abandonar eles, ou seja, o governo estadunidense. Vamos seguir. Reportagens da mídia francesa sobre outras manifestações pelo país nessa semana mostram agricultores empilhando batatas, pneus, fardos de palha e outros materiais disponíveis para improvisar barricadas. Algumas foram incendiadas, criando imagens dramáticas na televisão com chamas e fumaça que davam a impressão de uma fúria rural fervilhante, embora alguns dos protestos fossem relativamente pequenos e dispersos. Alguns? Todos pequenos e dispersos. Não dá, gente. Isso aí é caso de polícia, isso é caso de botar na cadeia. Para que existe o Estado? Se não para proteger a população. Se o Estado não dá conta de proteger a população, protege uma minoria, então eu concordo com aqueles que colocaram lá na Constituição americana que o povo tem que andar armado mesmo. Porque quando eles criaram essa possibilidade do povo andar armado, eles não estavam pensando em bandido, assaltante, não. Eles estavam pensando no próprio governo para combater a tirania do governo. Então é isso que eu quero dizer. O Estado tem que cumprir a sua função. Vamos seguir aqui. Os motoristas demonstraram seu apoio aos agricultores que protestavam buzinando, diz Rivière. Isso é o que ele diz. Quantos motoristas, Rivière? Quantos motoristas apoiaram? Os parentes desses caras que estavam ali, né, que foram convocados, as famílias? É ridículo isso, gente. Então, povo francês, povo da União Europeia, não permita. Faça uma passeata grande, faça um protesto grande.
Não deixem que brinque com o futuro de vocês. Os agricultores, diz ele, estão fartos de não serem ouvidos. O que fazemos é a base da vida, mas obstáculos estão sendo colocados em nosso caminho. Realmente, o que vocês fazem é a base da vida, é alimento. Só que vocês não têm condições de vender a um preço razoável para a população. Então você diz, Rivière, de novo, eu acho que é vergonhosa tuas respostas, tá? Teus argumentos. O que fazemos é a base da vida. Sacanear o povo é a base da vida, por um acaso? Estão fartos de não serem ouvidos. Fartos de não serem ouvidos, cara. É a mesma coisa que os reis, não querendo abrir mão dos seus privilégios, dissessem, estamos fartos de não sermos ouvidos pela população que quer instalar a república, por exemplo. Por favor, né? Rivière, vou te dar um conselho. Pare de falar, né, nas entrevistas, porque está ficando feio pro teu lado. Alguns desses agricultores continuaram participando de uma marcha em direção a Bruxelas, enquanto os líderes se reúnem para uma cúpula muito aguardada dos líderes da União Europeia, que discutirão o acordo com o Mercosul e o financiamento da Ucrânia. Alguns desses agricultores, pare, por favor. Pare, por favor. Está evidente que isso aí é uma armação. É uma armação. Alguns agricultores não têm o poder de influenciar decisões do governo francês. Alguns agricultores, pecuaristas, não têm o poder de influenciar, a esse ponto, o governo polonês. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que deve funcionar. Então é sinal de que existe um grupo político ali que não quer, porque a gente sabe, dentro de muitos grupos políticos, quem estão envolvidos lá? Os pecuaristas, os agricultores. Não é o melhor caminho. A política do acordo. Preocupados com a ascensão da extrema-direita, que angaria apoio criticando o acordo, os franceses exigiram salvaguardas para monitorar e impedir grandes perturbações econômicas na União Europeia. Regulamentações mais rigorosas nos países parceiros sul-americanos, com restrições a pesticidas e mais inspeções de importação nos portos da União Europeia. Comecem, antes de ficar colocando entrave, comecem deixando que as autoridades tomem as providências em relação a essa peste aí que vocês estão tendo. Se é tão claro, tão evidente e tão importante essas restrições, comecem deixando as autoridades sanitárias aí do próprio território de vocês promover esse abate, esse controle dessa peste que tem aí. Preocupados com a ascensão da extrema-direita. Agora, tá. Então, preocupado com a ascensão da extrema-direita, vocês vão dar apoio à extrema-direita? Não, gente, peraí. Ou eu tô ficando maluco, entende? Se eu tô preocupado com a presença de... Vamos colocar o que pode ser aqui. Alguma peste, alguma coisa. Aranha, tá. Eu estou preocupado com a presença crescente, a ascensão de aranhas na casa. A gente tem que dedetizar aqui de 6 em 6 meses, porque a gente vive numa área, né, que tem muita vegetação aqui, né, no nosso bairro. Então aparece. Então a gente tem que fazer essa manutenção. Agora imagine eu dizer assim, estou preocupado com a proliferação de aranhas. Então, em vez de colocar um inseticida, eu vou colocar alimento para aranha. Sei lá do que a aranha se alimenta, mas vou colocar alimento para aranha. Tem sentido isso, cara? Vou repetir. Preocupados com a ascensão da extrema-direita. Tá. O governo exige salvaguardas para monitorar e impedir grandes perturbações econômicas na União Europeia. Regulamentações mais rigorosas nos países parceiros.
preocupado com a ascensão da extrema-direita. Mas é exatamente a extrema-direita que está aí, nesses pecuaristas, nesses agricultores. Então você quer proteger os caras que alimentam a extrema-direita, dizendo que você está preocupado com a ascensão da extrema-direita. Ai, 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 ai. Será que eu acredito que o europeu está entendendo o que está acontecendo? Não é possível. Não é possível. Hoje não vemos essas salvaguardas, por isso pedimos um adiamento, diz Benjamin Haddad, ministro de Assuntos Europeus da França. Haddad também? Será que é parente nosso aqui? Antes de uma reunião em Bruxelas, ele pediu ao bloco que deixe de ser ingênuo e proteja a agricultura europeia da concorrência desleal, adotando políticas comerciais assertivas nos moldes de Washington e de Pequim. Pessoal, pare tudo. Ingênuo. Você quer formar um bloco extremamente forte, que preenche uma lacuna que a União Europeia tem, ou seja, terras raras, energia renovável, território cultivável sem derrubar uma árvore. Você preenche uma lacuna que a União Europeia é um ponto fraco, certo? Você coloca mais um zagueiro no lado em que você está tomando olé. E esse senhor aqui, Benjamin Haddad, ministro dos Assuntos Europeus da França, pede para Bruxelas deixe de ser ingênuo? Por favor, Haddad. Proteja a agricultura europeia da concorrência desleal. É uma cooperação, cara. Sabe o que eu acho? Que tinha que mudar de segmento. É normal. É normal. Muda de segmento. Em vez de ficar fazendo esse desserviço para a União Europeia, seria melhor dizer para o pessoal, pessoal, faça um selo de qualidade, né, produzido na União Europeia para aqueles que querem ter essa suposta carne melhor, ou seja lá o que for. Tá? Segundo, oriente o empresário, o agricultor, o pecuarista a buscar outras oportunidades, outros negócios. Enquanto dá. Faça joint venture com a agricultura, com a pecuária no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. Sabe, o comandante Rolim, fundador da TAM, ele tinha uma frase muito engraçada. Ele era engraçado. Palestras, ele gostava muito. Na simplicidade dele, ele dizia assim: não é mais fácil chupar o macarrão em vez de empurrar o macarrão? Eu achava maravilhosa essa. O que o pecuarista está fazendo? Ele está tentando empurrar o macarrão, ele está tentando forçar uma barra. Não vai dar certo. Eu sempre falo daquela experiência que eu estava descendo de rafting, né? E um grupo novo, primeira vez, e o instrutor disse assim: tem uma cachoeira lá na frente, vocês vão cair na cachoeira. Não tentem nadar para a superfície. Se deixem nevar. Vai afundar, e daqui a pouco vocês vão aparecer lá na frente, seguindo o fluxo. O pecuarista, o agricultor francês, está querendo nadar contra a correnteza, não vai dar certo. Corre o risco de desmantelar a União Europeia. Volto a dizer, existe uma oportunidade de formação de um bloco com 1/4 do PIB mundial, com 720 milhões de pessoas nesse bloco, certo? E na outra alternativa, qual é a consequência? A divisão da União Europeia. Porque a União Europeia não vai aceitar que um país, ou dois, seja lá o que for, jogue água no chope de uma festa que está para ser comemorada. Isso não vai acontecer. Então definam, decidam. Né? Decidam. É isso que os americanos fazem, é isso que os chineses fazem, por isso precisamos ser transparentes. Mas também precisamos nos proteger nossos interesses. E basicamente garantir condições equitativas, diz lá o Benjamin Haddad, que não é o nosso Haddad. É isso que os americanos fazem. Está errado. Você vai seguir o exemplo de alguém que está fazendo troço errado?
Só se for imbecil, né? Então me desculpe, Benjamin Haddad, mas essa tua frase é idiota. Aí você vai querer comparar a Europa hoje, que está afundando, com a China, que está crescendo 4 ou 5% ao ano? Mais uma coisa idiota que você falou, em uma frase só. Em uma frase, é impressionante a tua capacidade, Benjamin, com todo respeito. Você teve a capacidade de falar 3 idiotices numa frase só. Você teve a capacidade de falar 3 merdas numa frase só. É isso que os americanos fazem. Detonar. Acabar com a economia. É isso que eles estão fazendo. Então, idiotice você dizer, vamos seguir o exemplo dos americanos. É isso que os chineses fazem. É idiotice, porque os chineses, eles têm terras raras e eles estão crescendo a 4% e vocês estão decaindo. É por isso que precisamos ser transparentes. Vocês não estão sendo transparentes. Vocês estão querendo enganar a opinião pública da União Europeia. Vocês estão defendendo os interesses de um pequeno grupo e dos Estados Unidos. Entendeu? Então você fala 3 merdas numa frase só, cara. Com todo respeito. Você está sendo idiota. Vamos lá. A França junta-se a outros países da União Europeia com grandes setores agrícolas que criticam o acordo, incluindo a Polônia e Irlanda. Polônia e Irlanda. Você sabe, por exemplo, que BlackRock e Vanguard tem muito de origem na Irlanda. Então, Irlanda tem um pezinho lá nos Estados Unidos, tem muito irlandês. A Polônia fez um acordo agora que vai gastar acima da média exigida pelos Estados Unidos em gastos militares, comprando armas dos Estados Unidos. O governo irlandês tem algumas preocupações, diz Thomas Byrne, ministro de Estado para Assuntos Europeus e Defesa da Irlanda. As indicações que tenho nesse momento são de que será adiado para janeiro. As indicações que você tem para esse momento. Muito bem. As indicações que eu tenho para esse momento é que o acordo vai ser assinado ou nunca mais vai ter essa conversa aí. Porque se o governo brasileiro se submeter a ficar de conversinha, o povo americano vai achar que o governo brasileiro é frouxo, é submisso e burro. E não acho que o governo queira que o povo tenha essa impressão. No entanto, houve um claro apoio ao acordo do Mercosul entre legisladores da União Europeia. Veja. Claro apoio. Não é apoio evidente. 431 a 161 legisladores da União Europeia. Submetido o voto. 431 contra 161. É lavada, gente. É quase 3 vezes mais votos a favor do que os contra. Se fosse, vamos lá, a soma aqui dá 500, 600. Dos que votaram, vamos colocar em 600. Se fosse 320 a 280, até caberia alguma discussão. Mas 431 a 161, por favor, né? Por favor. Então vamos lá. O acordo comercial com o Mercosul fortalecerá a posição geopolítica da Europa. Tornará a nossa dependência da China, da Rússia e do humores de Donald Trump. Então ele diz assim: é um sinal claro para o mundo de que a União Europeia é um parceiro confiável, afirmou Sylvie Jahan, eurodeputada alemã da colisão do centro-direita Renew Europe. Então, essa é uma eurodeputada alemã e ela diz o seguinte: o acordo comercial com o Mercosul fortalecerá a nossa posição geopolítica. Perfeito. Aqui está, tornará a nossa dependência da China, da Rússia e dos humores... Não. Diminuirá. Tem um errado aqui, o pessoal que escreveu o site aqui. Diminuirá a dependência da China, perfeito. Da Rússia, perfeito. E ficará isenta aos humores do Donald Trump, do governo estadunidense, perfeito. Além de passar um sinal claro para o mundo de que a União Europeia é um parceiro confiável. Perfeito. Porque tá... Por que ela diz isso? Eu já falei sobre o pessoal da Alemanha que está se irritando, né? Tá aí, ó. Passar uma imagem de que é um parceiro confiável é isso.
É não ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E essas salvaguardas aí que dizem que mediante se atingir tantos por cento, tem direito a desfazer o acordo. Não passa segurança para o mundo. Não passa. Philippe Lansberg, analista do Centro de Política Europeia, argumentou que atrasos agora podem colocar o próprio acordo em risco, visto que governos de direita estão cada vez mais no poder da União Europeia. É isso, gente. Tá entendendo por que não cabe aquele discurso de preocupação com a extrema-direita? Não. Se der gás para a extrema-direita agora, vai ficar muito mais difícil. O acordo ajudaria a União Europeia a garantir mercados para suas exportações e importações essenciais, como terras raras. Mas se não fizerem agora, as chances de ser aprovado diminuem, afirmou. Eu torço para que a chance vire zero. Que se não assinar agora, a chance vire zero. Philippe Lansberg. Muito bem, Felipe, é isso aí. Analista do Centro de Política Europeia. Fez a leitura correta. Mercado de exportações e importações essenciais. Essenciais. Como terras raras, por exemplo. Esse é um cara que enxergou o argumento correto. Bernard Lang, um parlamentar alemão, diz que por isso que eu digo que a Alemanha corre o risco. Se não for fechado esse acordo, corre o risco da Alemanha sair da União Europeia, certo? Assim como fez a Inglaterra, e se juntar ao bloco lá de Liechtenstein, Suíça, Islândia e Noruega, que já fecharam o acordo com o Mercosul. Então ele diz assim: afirmou que não assinar seria irresponsável do ponto de vista geopolítico e um absurdo econômico. Um absurdo econômico. Você acha que esse pessoal da Alemanha vai continuar aceitando tomar pancada, além de ser ocupado, né, por tropas estadunidenses, ser impedido de fazer negócios com a Rússia, é pressionado a não fazer negócios com a Rússia, é pressionado a não fazer negócios com a China, é pressionado a não fazer negócios com o mundo árabe. E além de tudo, ouvir do governo estadunidense que os líderes da Europa são fracos. Vejam bem. Algumas outras potências que gostam de nos retratar ou nos tratar como irrelevantes, esfregariam as mãos de contentamento. Disse ele, a linha de chegada está agora à vista e devemos cruzá-la. Obviamente, esse parlamentar alemão, algumas outras potências que gostam de nos tratar como irrelevantes, comemorariam. Quem que ele está se referindo? Não é algumas outras potências. É uma potência especificamente, os Estados Unidos. Ele fala exatamente o que a gente vem comentando. Se não sair o acordo, Washington vai comemorar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está determinada a assinar o acordo, mas precisa do apoio de pelo menos 2/3 dos países membros. Ainda não está claro se a França conseguirá encontrar aliados suficientes para vetar a assinatura. Não acredito que a França vá ter, mas é bom que haja uma manifestação popular. Apesar da probabilidade de atraso, von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, ainda têm agendado a assinatura do acordo no Brasil nesse sábado, aqui em Foz do Iguaçu, pertinho aqui. Dá até para ir até lá e assistir a assinatura. Pessoal, espero ter contribuído para o debate, ter contribuído para o entendimento para a União Europeia da importância da população ir às ruas essa semana e manifestar o acordo a assinatura do acordo. Espero ter deixado claro as pegadinhas, as incoerências nas frases, nas manifestações, principalmente dos líderes franceses. Nos riscos da não assinatura, não é só o risco de perder uma oportunidade, é o risco de perder a união dos países que compõem a União Europeia. Então, acredito que vale a pena as instituições e as associações que têm capacidade de mobilização de pessoas
irem às ruas, manifestarem o seu apoio. E não deixar que 30 tratores, ou tratoristas, ou fazendeiros e as suas famílias que buzinam manifestando apoio estraguem um acordo em que 720 milhões de pessoas tendem a se beneficiar. Pessoal, obrigado. Faça qualquer coisa. Aqui em cima nós temos a data da nossa live, que teve muita gente que, né, queria participar e não foi avisado. E o acordo está para ser assinado exatamente no dia dessa live aí. Então acho que a gente vai ter muito o que falar. Não é verdade? Pessoal, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Tá? Um abraço, até a próxima.